Bom treinamento, bom seminário. Obrigado, Marinês. A turma é sua e com certeza a Marinês é uma excelente profissional. Ela tem feito vários treinamentos com a gente com ótimas avaliações. Obrigado, gente. Bom seminário. Obrigado, Mi. Bom dia. Então, nesse primeiro momento, apesar de ser um grupão, eu queria muito rapidamente, só pra gente, porque às vezes as pessoas conversam pelos grupos virtuais, né, e mesmo as pessoas que estão nos vendo à distância, e há muitas trocas via internet, pelos grupos sociais, e às vezes as pessoas se relacionam e não conhecem a pessoa, né? Então, mesmo sendo um grupo aqui relativamente grande, eu só gostaria que muito rapidamente você levantasse, falasse o seu nome, o teu cargo e que empresa você está. Tanto para as pessoas que estão à distância, como também aqui o nosso grupo, para a gente poder conhecer um pouco mais quem vai fazer parte desse time da manhã. Mas eu trabalho na área de recursos humanos já há um bom tempo. Hoje eu trabalho com treinamentos na área motivacionais, na área comportamental e ferramentas de recursos humanos. Minha formação é psicologia, depois eu fiz uma pós com ênfase em finanças. Eu acho que isso aqui começa a ficar interessante também para nós, né? Porque às vezes a gente vê as áreas muito separadas, né? Fala assim, poxa, mas o que eu tenho a ver com finanças? Né? O que eu tenho a ver com engenharia? O que eu tenho a ver com negócio? Eu sou da área de recursos humanos, eu fiz especialização em recrutamento e seleção, ou especialização em gestão de pessoas, né? O meu mundo é esse, a minha especialidade é essa. E aqui começa um pouco, né, o que a gente vai discutir aqui. Quer dizer, como que a gente pode ter uma visão mais ampla de negócio, né? Não ficar só dentro do nosso quadradinho e, ao mesmo tempo, como as áreas de recursos humanos podem se interligar. Porque, às vezes, ainda percebemos ações e áreas de recursos humanos de forma muito isolada. Nem sempre a área de seleção sabe o que a área de treinamento está fazendo, que não sabe o que a área de desenvolvimento está fazendo, que não sabe o modelo de desempenho que está criando, né? Então, ou seja, por outro lado, se você não conhece o que está acontecendo nas outras áreas de recursos humanos, você acaba tendo ações muito isoladas e perde a situação do contexto. Eu visito várias empresas em treinamento, que elas me convidam para desenvolver programas de treinamento. Quando eu entro, vou conversar com um profissional da área de recursos humanos, e que ele me traz uma demanda específica que está acontecendo na área X, tal situação, e aí quando eu começo a explorar e perguntar um pouco mais a respeito daquela situação, nem sempre esse profissional conhece essa área, né? Ele identifica que tem lá um problema na área de produção e que ele imagina que talvez um treinamento de equipe irá ajudá-lo. Ou um problema de relacionamento irá ajudá-lo. Mas aí quando começamos a perguntar um pouquinho mais e buscar indicadores daquela área para ajudar esse profissional a medir o resultado do treinamento, pouca informação ele tem a respeito dessa área, né? Então isso é importante, porque se você não conhece essa outra área, como que nós vamos poder atendê-los? Como que nós vamos ajudá-los, né? Então vamos lá, o nosso encontro vai ser trabalhado 3 pilares, né? Uma é entender a visão sistêmica, né? Como que isso funciona, o que é, da onde ela vem, né? Qual a origem desse pensamento? Ele vem lá da 5ª disciplina do Peter Senge, né? Então nós vamos fazer um exercício prático aqui, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho nessa questão. Um outro item que nós vamos trabalhar, e que eu diria que ele é a base para um pensamento sistêmico, né? Que é o pensamento estratégico. Então, se eu não enxergar estrategicamente, a minha função sistêmica dentro da área de recursos humanos começa a sentir um pouco mais de dificuldade. E ali, por fim, né, nós vamos criar essa estratégia. Quer dizer, como que o RH fica sistêmico dentro desse pensamento estratégico também. O que vocês percebem dessa lâmina? O que representa isso? Isso
Quer dizer assim, né? Se não existir essa interatividade, vão ter peças soltando, né? Então, esse é um princípio do pensamento sistêmico. Essa interatividade, essa sequência, né? Que faz com que todas as peças funcionem de forma harmônica. Então, é a mesma coisa. Todos os subsistemas de RH funcionando de forma sistêmica e harmônica. Então, nesse filme, anotem aí o que vocês vão ter que discutir nos grupos de trabalho. Então, nós vamos assistir esse trecho e depois vamos nos dividir em grupos para discutir as 3 questões. O crachá da Abigail, ela tem acesso à página do Diário de Baba. Tem uma série de coisas que são importantes do ponto de vista de estratégia, né? Vamos tentar desenhar um pouco essas etapas, né? Primeiro, por onde eu começo, depois. Essas etapas às vezes vão se encaixando de forma diferente. Mas é só vocês entenderem como um processo. Primeiro, por onde eu começo, depois por onde eu vou, para ter um pensamento estratégico, né? E de que maneira isso pode te ajudar do ponto de vista de recursos humanos. Ok? Vamos lá, então. Respondendo à primeira pergunta, o que saltou aos olhos na cena. Para o nosso grupo, como aplicar os conhecimentos, que os conhecimentos foram individuais. Então, na verdade, lançaram ali, todos nós ali no meio daquela cena, e aí ficamos procurando ali o que seria, por que aquele filme. Né? Então, as informações que vieram também tinham cenários ocultos, como dentro de uma organização. Né? Uma coisa é a informação que chega até você. E o que você trata essa informação? Que leitura você tem? Né? Que leitura você faz com essas informações que você está recebendo? E ao mesmo tempo, existem as informações subliminares. Né? Porque o histórico é que vai fazendo com que você perceba como essa organização passou em cada fase crítica de negócio. Então, ou seja, eu preciso buscar informações, né? E muitas vezes o RH tem que ir nas áreas para buscar essa informação. Então, olha que interessante. Para trabalhar um pouco mais o nosso pensamento estratégico, para perceber sistemicamente qual vai ser a ação sistêmica que o RH tem que ter, um ponto fundamental. Quer dizer, ele tinha a própria esposa que não acreditava no plano. Né? Não acreditava no plano, ela estava remando contra, vamos dizer assim. Isso é comum dentro das organizações? É só no filme ou não? Não, né? Então, como que você lida com resistências opostas? Como que você lida com oportunidades e como você lida com as ameaças internamente? Né? Então, agora eu quero que vocês discutam entre vocês. Né? Vamos lá? Cadê? Qual é o objetivo da área de recursos humanos? E mostra para mim, né, com uma frase, uma ideia, qual é o objetivo da área de recursos humanos dentro de uma empresa. Aqui, o objetivo da área de recursos humanos é mediar e alinhar. Mediar e alinhar. Então, se nós pensarmos objetivamente, o objetivo da área de recursos humanos é agregar valor ao negócio. Quer dizer, se eu reunir um grupo de pessoas sem equipamentos, sem materiais, sem dinheiro, sem gestão financeira, isso por si só nos garante? Ou às vezes ficamos preocupados com coisas que são pouco impactantes. Né? Ficamos muito presos a alguns detalhes. A minha próxima pergunta para vocês é: qual é o patamar da tua empresa hoje? E aonde ela quer chegar? Então aqui começa a pensar assim, ela te ajuda a entender pensamentos, ações, falas, desejos, né? Favorece entender as forças e as inter-relações que moldam o comportamento. Economia tem um forte impacto na área de recursos humanos. Economia, política, né? Seja lá se é a Dilma que ganha ou seja o Serra que ganha, vocês percebem que isso tem impactos diferentes no negócio da tua organização? Olha, teve uma experiência interessante quando eu fui para o Japão. Uma das perguntas lá para um grupo de empresários, e um deles, eles fabricavam pães, croissant doce, congelado, e a pergunta que nós fizemos a eles, olha, como que você contrata pessoas para vir trabalhar na sua empresa?
Qual é o fator importante? Como que você contrata? O que você olha quando você contrata pessoas para trabalhar na sua empresa? Adivinha qual foi a resposta que ele deu? Vamos fazer aqui um jogo de imaginação. Ele falou assim, que gosta de pães. Ponto. Que gosta de pães. O que ele quis dizer pra gente nessa resposta? Gente, que há uma identificação com o produto. Né? Ah, mas Marinês, eu trabalho numa empresa de armas. E aí? Né? E aí? Isso, o significado que isso tem, né? Não é o produto por si só, mas o significado que ele tem, né? Então, se não há esse alinhamento, é a mesma coisa, gente. Quem não acredita no desenvolvimento do potencial humano, se não tem essa crença pessoal, não trabalha na área de treinamento. E hoje, o que é esperado do profissional de recursos humanos? É a capacidade de diagnosticar. Então, aqui eu trouxe duas questões para vocês atacarem. Do ponto de vista das competências, foco na estratégia de negócio e aumentar a rentabilidade, o faturamento e a rentabilidade. Então eu gostaria que aí, né, vamos colocar aqui em 10 minutinhos, volta para o teu grupo e o que vocês propõem? Nesse cenário, clientes não preparados, líderes insuficientes de quantidade e qualidade, falta de foco no cliente e concorrência. E aí, o que o RH pode fazer sistemicamente para ajudar essa organização, sendo que é o cenário que nós vamos e já estamos enfrentando em 2010? O nome da pessoa. Oi, Lúcio, desculpa. O que a gente tem feito, né, na minha organização, é uma prática muito interessante, assim, nós temos como objetivo o tempo inteiro a meta coletiva. E a partir do atingimento da meta coletiva, cada um vai buscar sua meta individual. Porque a partir do momento que todos ganham, aquele que agrega maior valor ao negócio recebe a fatia maior. Então, eu acho que é uma forma de você estimular, sim, o desenvolvimento e uma competitividade sadia, porque o objetivo é o resultado do negócio, o objetivo macro e o alinhamento estratégico do negócio. Não sei, é um exercício que para a gente tem dado certo. É legal, quer dizer, juntar, né, quando eu digo assim, ok, se nós queremos que as pessoas trabalhem coletivamente, eu tenho que ter estímulos coletivos e individuais, né? Porque também corremos esse risco, não é? Eu sei que no final das contas, eu também não preciso me esforçar muito, porque na hora da fatia do bolo, não faz mal, eu pego uma fatia menorzinha, mas eu como o bolo, né? O outro vai pegar uma fatia com uma cerejinha, porque agregou valor, ok, mas a minha fatiazinha está preservada. Então, pensar um pouco nessa estratégia, tanto individual quanto coletivo. Mas ainda eu aprofundaria um pouquinho mais para enxergar qual é o modelo de gestão que está levando essa individualidade.